Olá, que Deus continue abençoando grandiosamente a sua vida. Eu sou o ministro Vanderlei Nunes, esse é o seu programa A Fé em Ação. E hoje eu quero falar sobre testemunhos. Mas quando nós tocamos na questão de testemunhos, as pessoas imaginam logo que é testemunho de curas, de milagres, de prosperidade. Tudo isso é muito bom. E há nas Escrituras e nós também cremos. Pregamos, abençoamos vidas e Deus tem feito coisas maravilhosas. Mas eu quero mostrar para você um texto muito importante da carta aos Hebreus, que fala sobre essa questão de você estar rodeado de uma nuvem de testemunhos maravilhosos da parte de Deus e que tem muito a nos ensinar. Tanto nos momentos que cremos que estamos sendo vitoriosos, como em momentos de maior dificuldade. E que parece que Deus nos abandonou, mas Ele não abandonou você. Então eu quero começar lendo aqui, em Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, quando ele diz, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aí ele vai, você volta um pouquinho aqui, e você vai observar do que é que ele estava falando. E eu acho muito interessante esse texto de Hebreus, porque ele fala de aquilo que para nós são grandes vitórias, muitas bênçãos, muitas vitórias. Eu vou ler alguma coisa aqui. Ele diz assim: pela fé, capítulo 11, versículo 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu primogênito, sendo-lhe dito, em Isaque será a tua descendência. E aí o verso 19, e daí também figura, ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó, e vai embora. Pela fé, verso 24, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé. 29, pela fé, olha aqui as maravilhas. Pela fé passaram pelo mar vermelho como por terra seca. O que intentaram os egípcios e se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, rodeados 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, porque acolheu em paz os espias. Ele vai dizer, o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, quais venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Aí você lê até aqui, você vê pessoas que pela fé tiveram grandes vitórias, pessoas que usaram a fé e foram vitoriosas, abençoaram vidas, transformaram vidas, transformaram situações e venceram. Mas veja bem,
O Evangelho, que fala de bênçãos, de vitórias, ele tem algo que é diferente do que o mundo vê. Por isso que quando você vem para o Evangelho, se você não mudar a sua perspectiva do que é vitória, do que é vida, do que é propósito de Deus, sabe o que acontece? Você se decepciona, inclusive com Deus, que é o que muitas pessoas têm feito. Porque vem para as reuniões da igreja, eu vou lá, vou mudar de vida, tudo vai acontecer, e Deus muda de vida, Deus abençoa sim. Mas você tem que entender o seguinte, que você está aqui, neste mundo, e que Deus te ama, porque, lembre-se, é uma coisa muito importante, Deus trata a sua igreja, ele chama inclusive várias vezes de sua noiva, ou seja, ela está sendo preparada para se encontrar com ele, para ver o casamento, as bodas eternas, que é o que a palavra diz, viver eternamente com Deus. Você lembra que, pelo menos se fazia muito, hoje em dia se faz pouco, mas havia um juramento diante do altar. Na verdade, entre o noivo e a noiva, ambos diziam que na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Então estariam juntos, se amando, sendo fiéis, né? E aí sendo, no caso, um ao outro, com fidelidade, tudo isso. No trato de Jesus com a igreja, a mesma coisa. Você vai receber bênçãos grandiosas, maravilhosas. Nós temos visto aí Deus fazer coisas extraordinárias, curando, libertando. Em breve você terá aqui alguns testemunhos, Deus operando, libertando, abençoando. Só que você terá momentos também, e talvez você esteja passando por um desses, de dificuldade como cristão. Alguém que crê, alguém que está firme, alguém que já recebeu muitas bênçãos de Deus, mas agora, nesse momento, talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, talvez você esteja passando por um momento de enfermidade, e que inclusive você tem feito o tratamento e a coisa não tem funcionado. Saiba que esse é o momento de você crer. Saiba que esse é o momento de você exercer a sua fé. E entender que muitas vezes Deus permite que você passe por uma situação como essa, para que você cresça na fé e para que você possa abençoar outras vidas. É uma oportunidade nesse momento de você abençoar vidas. Eu me lembro, e eu quero dar esse testemunho aqui para você, que isso foi em 2020, acredito que 2019 para 2020. Eu tive um problema de saúde, eu estava com um problema de próstata, e havia naquela época, eu tinha uma constante infecção urinária. E eu tive essa infecção urinária, e ela foi muito séria, a ponto de que eu tive que usar sonda. Inclusive, na hora que eu coloquei essa sonda, me trouxe também, piorou a minha situação. Eu estava só com a dificuldade urinária, e quando eu coloco a sonda, eu pego uma infecção, né? Nesse momento foi isso que aconteceu. E eu peguei uma bactéria rara, eu tive que depois fazer uma semana de tratamento internado e isolado. A médica que me atendeu procurou fazer com urgência esse trabalho, para que ela colocou muito claro que se isso fosse para os rins, eu morreria, né? Então, pouquinho antes de eu ser internado, doente, me sentindo mal, eu orei, várias pessoas foram abençoadas. Teve uma em especial, que foi uma senhora que veio, o nome dela até Raimunda. Ela tinha quebrado o braço em várias partes, tinha feito todo o tratamento, tudo que tinha que se fazer,
mas ela ficou com o braço que ela não podia levantar e fazer certos esforços. Inclusive ela dizia que para lavar a roupa, quando ela lavava a roupa, ela lavava assim com a mão para baixo, né? Sem poder levantar, sem fazer movimentos mais bruscos. E ela disse que o braço dela ficava todo suado. O que é que acontece? Nesse dia eu, doente, usando sonda, orei por ela, impus as mãos e no final disse para ela fazer o que ela não podia fazer. Perguntei se ela cria, ela disse que cria, e eu disse para ela fazer o que não podia fazer. Ela fez e ficou curada. Outro dia ela veio tão alegre que ela trouxe as fotos de quando ela estava com problema, que dava suadeira no braço, que ela falou, ela me mostrou essas fotos. Então tudo isso aconteceu. E eu continuei doente, tive que ser internado e passar uma semana recebendo o tratamento. Então veja aqui, a mesma Bíblia que fala que Deus fez maravilhas através de várias pessoas, diz também, e eu quero ler aqui para você, ele diz assim, olha aqui, pela fé, verso 33, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. Agora escute, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, preste atenção, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Veja bem. Então é por isso, meu irmão, minha irmã, que você precisa aprender, como diz aqui o verso 2, a olhar para Jesus. E apenas para Jesus. Se você tem recebido grandes bênçãos, esse é um momento de bênção, de vitória, dê glória a Deus. Mas se você está vivendo um momento de dificuldade, depois de ter vivido um momento de grandes bênçãos, continue dando glória a Deus. É momento, como ele diz, de olhar, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe para Jesus, porque esse momento que você está vivendo, ele vai passar. E Deus vai te dar grandes vitórias, mas esse é o momento de passar por essa dificuldade. Então não se revolte, não se entristeça, mas creia que Deus está na tua vida, cuidando de você, e você tem tido grandes bênçãos, agora está passando por esse momento difícil, mas você vai superar esse momento difícil, ok? Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus, e abençoar a tua vida para a glória de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, te dou graças por esse momento em que eu trouxe essa palavra da tua parte para essas pessoas, para que elas pudessem olhar para os testemunhos do passado, pessoas que receberam grandes bênçãos, grandes vitórias, mas que também, muitas delas, passaram por muitas dificuldades, enfrentaram muitas lutas e até a morte. Senhor meu Deus, essa pessoa que está comigo agora, ela está passando por um momento de dificuldade. Vem, Senhor meu Deus, consolando. Vem, Senhor meu Deus, confortando. Vem, Senhor, iluminando, dando força, graça, fé, ânimo, coragem para essa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Por isso, como servo de Deus, ministro do Evangelho, eu te abençoo, meu irmão, minha irmã. Levante sua mão comigo aí, coloque na tela da TV, junto com a minha mão, e receba a bênção de Deus, no nome do Senhor Jesus, para a tua vida, a força, a graça, o poder, o consolo de Deus,
a unção do Espírito de Deus na tua vida para te abençoar. E que desde a planta do pé até o alto da cabeça, você seja curado, você seja curada em o nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Meu querido, minha querida, eu estou indo embora. Um grande abraço e sucesso com a graça de Deus.